pescadores, o pescador de elogios. Essa palavra está lá no capítulo 12 de João, e eu quero ler junto com vocês o versículo 42 e 43. Quem tem Bíblia aí, pode abrir que eu espero. Amém? João, capítulo 12, versículos 42 e 43. Diz assim: contudo, muitos dentre os principais governantes creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem colocados para fora da sinagoga, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aqui está no versículo 43 e 42, mas quando nós vamos lá para o início, no capítulo 12, começa a relatar a ida de Jesus à casa de Lázaro, né? E ali Lázaro já havia sido morto e também ressuscitado, e todos ali em volta conheciam o milagre que Jesus tinha feito. E no milagre, no momento ali que Lázaro estava morto, tinha muitos judeus, e os judeus viram e creram no milagre de Jesus. E estando ali em Betânia, ele também cercado por uma grande multidão, porque eles queriam ver tanto o operador do milagre, como também aquele que foi alvo do milagre. Isso foi muito interessante. E aconteceu, ali o episódio, de Maria ter lavado os pés de Jesus. Mais à frente, acontece a entrada triunfante de Jesus, como Betânia, ela próximo ali de Jerusalém. Logo depois, Jesus entra na cidade, e todos ali colocam ali folhas de ramos, e dá aquele brado de Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E nesse meio também estavam os judeus que creram. Mas esses judeus também eram aqueles, talvez nem todos, mas também estavam lá no Sinédrio, na noite que Jesus foi condenado. E por que eles não se levantaram a favor? Por que eles não falam, opa, peraí, eu estava lá quando Lázaro foi ressuscitado. Eu presenciei o que esse homem fez. No meio de toda aquela assembleia, por que eles não levantaram a favor de Jesus? Porque amaram mais a sua glória, temeram, como aqui está dizendo, a ser colocados para fora da sinagoga, do que entrar em defesa de Jesus, porque eles sabiam do que Jesus era capaz. Então essa palavra aqui do grego é doxa, e aí ela quer dizer glória ou aprovação. Também pode significar reputação ou honra, mas contrastada aqui, com a glorificação de Jesus. Então, naquele momento, naquela noite, antes de Jesus ser preso, eles preferiram se glorificar do que glorificar o Mestre, porque eles sabiam que a partir daquele momento,
o foco ia se voltar contra eles. Mas por que você está defendendo esse homem que está causando, né, porque era o que eles estavam plantando, né, está causando tanto tumulto, está causando tanto trabalho para nós? O foco seria tirado de Jesus, estava agora com eles. Então eles não queriam isso. Preferiram guardar a sua glória do que glorificar a Jesus. E hoje, nos nossos dias, será que isso é realmente trazer para a minha vida o que eu acredito que é verdade, e se é verdade, eu quero 100% do meu ser confiar. Eu quero estar plenamente convencido de que Jesus é o Messias, de que assim como lá com Lázaro, Ele pode ressuscitar os meus sonhos, Ele pode ressuscitar os meus projetos, Ele pode trazer à existência, mas para isso eu tenho que ter um posicionamento. A gente vê uma igreja de momento, né, de momento do culto, mas no dia a dia ela fica camuflada, ela fica escondida. No momento que nós temos que nos posicionar, nós muitas vezes fazemos como eles fizeram e não nos posicionamos, porque de repente vai nos expor, de repente alguém vai argumentar alguma coisa conosco, eu vou ficar exposto. E hoje, né, muitos não querem se expor. Veja que o cristianismo primitivo, ele era composto de uma convicção de que se você seguisse a Cristo, se você tivesse esse convencimento, o seu futuro era o martírio. Essa era a certeza do cristianismo primitivo. Porque era uma igreja perseguida, aliás, não era uma igreja, era um povo perseguido. E se você aceitasse o Messias, era sinal de perseguição contra a sua vida. Você poderia ter seus bens saqueados, você poderia ter, né, a sua família roubada, você poderia ser levado para a arena no outro dia. Mas aquelas pessoas se convenceram a certo ponto de não ligar para isso. E elas acreditavam fielmente. Ou seja, não importa o que vai acontecer comigo, eu estou visando a minha morada com Jesus, aquilo que Ele prometeu. Então nós gostaríamos de pensar que esses homens eram crentes genuínos no Senhor Jesus, mas isso é duvidoso, porque eles não se levantaram. E muitos buscam o seu próprio elogio, né? Buscam fazer o seu próprio nome, onde que é o nome do Senhor Jesus que tem que ser exaltado.
Então, onde há fé verdadeira? Onde nós vamos encontrar uma fé verdadeira? Haverá convicção, confissão de Cristo, mais cedo ou mais tarde, quando Cristo é verdadeiramente aceito como Salvador, ninguém hesita em torná-lo conhecido, independentemente das consequências. Quando nós temos Jesus como o nosso verdadeiro, único Salvador, ninguém fica temeroso, ninguém fica indeciso. Aqueles homens sabiam, tinham esse convencimento, eles foram convencidos, não porque alguém falou, mas porque eles viram. Mas na hora, também para se cumprir a palavra, né, irmãos? Mas, diante da situação, eles temeram. E no nosso dia a dia, nós temos que buscar a fé verdadeira. A fé que realmente entra em ação. Porque Jesus, ele está buscando verdadeiros adoradores. Homens e mulheres que vão levar a sua palavra. Antigamente tinha os evangelistas, né, que andavam com os folhetinhos, evangelizando, né, e saía. Quantas vezes eu fui evangelizar e entregava o folheto, a pessoa rasgava ali na minha frente. E você ficava tão mal naquele momento, né? E depois você ia, né? E continuava e tal. Hoje, a gente encontra dessas pessoas muito raramente. Será que a fé está se esfriando? Será que essa convicção desse Jesus que operou milagres em toda a história da igreja e continua operando hoje, mas Ele opera na vida daqueles que vão atrás. Em momento algum, você vê Jesus chegando e falando para a pessoa, falando, eu vou te curar. A pessoa, não, Jesus, não quero não. Ou Jesus indo atrás, vem cá, vem cá. Não. Jesus sempre fala, olha, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Olha, te desceram lá do telhado. Olha só. Então nós temos que nos posicionar e não ficar buscando o que é para o nosso próprio proveito, porque essas coisas vão vir naturalmente. Então era óbvio que esses homens estavam mais interessados na glória dos homens que na glória de Deus. Eles pensaram mais na aprovação dos homens do que da aprovação de Deus. Deus naquele momento, imagina, no início ali, quando vão atrás de Jesus para prendê-lo, para começar, né, toda aquela sequência, né, de tortura. Como estava Deus? Vendo o seu filho, né, passar por tudo aquilo. Imagine aqueles que se levantaram, né, como Pedro foi lá na frente e falou assim, não, eu vou derrubar esse exército aqui, cortou a orelha do soldado e tal. Deus deve falar assim, não, esse aí está disposto. Né? Deus, olha só, vocês que são mães e pais, quando vê alguém defendendo seus filhos, como você fica, nossa, ele defendeu meu filho, defendeu a minha filha. Nossa, isso aí é amigo, né? Isso aí é parceiro. Imagina Deus, né? Como que ele estava olhando por toda aquela situação. Quando Jesus caiu com aquela cruz, foi lá um e ajudou. Acho que Deus olhou assim e falou assim, rapaz, toda a cidade, todo o povo, ninguém foi lá ajudar, só esse homem. Imagina o coração do Pai. Então era plano de Jesus, era o projeto.
Mas aqueles que estavam ali ao redor tinham o seu papel. E cada um poderia se posicionar. Então hoje, na caminhada da igreja, nós temos que ver, analisar o que Jesus está pedindo de nós. O que nós precisamos fazer para buscar não a nossa glória, mas a glória do Senhor. Será que uma pessoa assim pode realmente ser um crente genuíno? Aquele que se camufla, aquele que não toma posse do que Jesus tem para a nossa vida? O que é ser um cristão, se não é seguir a Cristo, se não é caminhar como Ele caminhou, andar como Ele andou? O que é ser um cristão? É buscar a nossa glória? Claro que nós queremos o melhor, isso aí eu não estou falando disso, mas eu estou falando no momento onde nós podemos glorificar o nome de Jesus, nós perdemos a oportunidade, nós deixamos passar. Esses dias, 2 semanas atrás, teve uma confraternização da empresa e a gente foi para um lugar, né? E lá muito comes e bebes, aquela coisa como é confraternização de empresa, né, Valesca? Aí a gente aproveita. Mas ali foi um lugar para mim evangelizar, para mim falar do amor de Jesus, coisa que eu não consigo falar lá no meu trabalho, por conta da correria, né, do dia a dia. Ali eu tive a oportunidade. Aí imagina, né, se eu aproveito para falar de outras coisas. Não, vou falar de Jesus. Vou falar disso. E dentro da dúvida, não foi eu que puxei o assunto. Detalhe é esse. Não fui eu que puxei, né, esse tema, né? Foram eles mesmo, e a gente foi conversando e foi muito legal, né? Foi, né, um momento de bastante troca de experiência, e o nome do Senhor foi glorificado naquele momento. É isso que a gente tem que ter essa certeza, procurar, porque o mundo, ele está sedento, ele está com sede, ele quer saber quem é esse Jesus. E Deus escolheu eu e você para isso. Nós estamos aqui por causa que Ele nos escolheu. E lá em João também 5, 43 e 44 diz: eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vim em seu próprio nome, a esse recebereis. Como podeis crer, vós que recebeis honra um dos outros, e não buscai a honra que vem só de Deus? E o que ele estava dizendo? Falou: olha, se outro vier falar o que vocês querem ouvir, vocês vão acreditar. Como eu vim falando o que é a vontade de Deus, vocês têm colocado essa trava, vocês têm procurado, né, argumento para não acreditar. Mas se vier alguém que falar aquilo que te dá conforto, vocês certamente vão acreditar. E hoje acontece nos nossos dias. Quantos não estão acreditando em tantas coisas que levam para longe de Deus, que levam para longe da presença do Senhor? Por quê? Porque agrada o seu coração, edifica o ego da pessoa, coloca ela nas alturas, coloca ela no lugar de destaque. Mas esse é o lugar de Deus na nossa vida. E quando nós colocamos Ele nessa posição, Ele nos exalta, Ele te honra. Então olha só, não pesqueis elogio para não desafiar a Deus enquanto você é aplaudido. Paulo diz: se agradasse ainda os homens,
não seria eu servo de Cristo. Paulo, que era um perseguidor. E por que ele era perseguidor? Porque ele era, ali, as pessoas comandavam ele. E quando ele fazia, quando ele conquistava, quando ele buscava, os resultados, os objetivos, ele era alcançado, ele era, colocado numa posição de destaque. E quantos não querem ser assim? Olha, está vendo fulano, fez isso, fez aquilo, foi lá, conquistou, olha só, agora ele está na posição de destaque. Agora, vem aqui, sobe aqui para você, ser apresentado para toda a nação, porque você destruiu toda aquela heresia, você destruiu todos aqueles hereges. Mas aí ele fala, não, agora eu sou servo de Cristo, e agora eu sei o que é ser verdadeiramente exaltado, é ser servo do Deus que pode todas as coisas. Então ele parou de agradar os homens ao se tornar servo de Cristo, porque os seus soldados marcham adiante entre os que falam bem e os que falam mal. O soldado de Cristo, ele vai na batalha, e no meio dessa batalha vão ter muitos que vão falar bem de você, mas vão ter muitos também que vão falar mal. E qual é o nosso posicionamento como soldados, como guerreiros de Cristo? Nós temos que nos manter firmes na promessa do Senhor. E Ele diz que aqueles que se manterem firmes, a coroa está preparada. Quando você chegar diante do Deus vivo, Ele vai te exaltar. Servo bom e fiel, assenta-te comigo. Mas para isso, nós temos que marchar na direção de Jesus. Nenhum elogio os empolga, nenhuma crítica o esmaga. Eles não se enaltecem por riqueza, nem se retiram por causa da pobreza. Ou seja, em qualquer momento, nós estamos firmes. Nós não estamos com o nosso objetivo nos elogios. Nós não estamos com o nosso objetivo em coisas que nos trazem a riqueza humana, mas nós estamos com o nosso olhar em Cristo, porque sabemos que quando nós olhamos para a frente, Ele está nos suprindo. Então pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir sol, pode vir chuva, nós estamos caminhando em direção a Jesus, em direção ao reino dos céus. Então eles desprezam a alegria e a tristeza. O sol não os queima durante o dia, nem a lua à noite vai te causar mal algum, porque nós não dependemos da circunstância, nós dependemos de Jesus, nós dependemos daquele que nos dá o nosso sustento diário. Então não ore nas esquinas por medo de aplausos humanos interromper a retidão das suas orações. Aqui é um exemplo da época. Então nós temos que estar convicto daquilo que nós estamos fazendo, sem buscar se distrair com coisa alguma. Porque no nosso dia a dia, muitas coisas vêm para tentar nos distrair, tirar o nosso foco das nossas orações, tirar o nosso foco da nossa leitura, mas nós temos que estar firmes. Então não ostente as tuas franjas. Os fariseus trajavam vestes denominadas de talit, que vocês conhecem, cujas pontas eram composta por franjas, no intuito de mostrar ao povo a qual santo
e religioso eles eram. Então era mostrar algo que em muitos casos eles não eram na prática. E hoje nós temos a questão da religiosidade, né? Será que a pessoa é aquilo que verdadeiramente ela está mostrando? Isso vem desde lá de trás. E essa veste, né, usar o talite com aquelas pontas que chama franjas, era um sinal, nossa, aquilo ali é santo, né? Aquilo ali ora, buscando o elogio para ele. Mas quem conhece o nosso coração? Não é Deus? Então não adianta a gente estar com uma aparência, sendo que Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que nós estamos fazendo. Então nós temos que nos render como servo e falar: Deus, sonda o meu coração, porque eu sei que tu sabe. Não adianta nada eu fazer isso para A, para B, para C, sendo que é o Senhor que conhece, o Senhor que sonda o meu coração. Não use filactérios para exibir-se, nem se envolva, né, no egocentrismo dos fariseus. Ou seja, esses filactérios é uma corda, né, que os judeus usam, né, no braço, não sei se vocês já viram na internet, tem muitas fotos. E ali tem versículos, né, escritos, né, das escrituras, e eles envolvem no braço, né, aqueles da testa também. E ali a pessoa olha e fala assim: nossa, isso aí verdadeiramente é um adorador, esse aí está com a palavra. Amém, né, se está externo e internamente. Porque senão ele está somente mostrando uma aparência. E Jesus, ele busca o nosso coração. Quando nós buscamos a nossa própria glória, nós não estamos exaltando a Deus. Você sabe que tipo de vestimenta o Senhor requer? Uma vestimenta de sabedoria, justiça, autocontrole e coragem. É disso que nós temos que se revestir. Essa sabedoria que é só através do conhecimento da palavra. A justiça que vem de Deus. Esse autocontrole que o Espírito Santo nos concede. Esse autocontrole que é através do Espírito Santo que nós vamos conseguir. E essa coragem que é só através da certeza, né, de quem é que está na frente. Quem é o Todo-Poderoso para nos guardar, quem é o Todo-Poderoso para ir à nossa frente. Que esses sejam os 4 limites, né, do seu horizonte. Que ele seja, né, uma junta de 4 cavalos para levá-los, cocheiros de Cristo, até o seu objetivo, a toda velocidade. Né, sabe o que é essa junta de 4 cavalos? É aquelas carruagens, né? Vai 2 cavalos, mais 2 cavalos, né? Tem um varão ali no meio, né? E suspende ele ali, e ali a carruagem fica mais veloz. E quem é esse cocheiro? Pode ser um anjo, né? Que vai vir te buscar, né? Para ir em direção a Cristo. Mas para isso acontecer, nós precisamos seguir aqueles 4 pontos, ter a coragem de entrar nessa carruagem, ter a humildade de saber que é ela que vai nos conduzir. Não é a nossa glória, não é aquilo que nós estamos conquistando no nosso dia a dia. É através do nosso posicionamento em Cristo. Nenhum colar pode ser mais precioso do que esses. Nenhuma pedra preciosa pode formar uma galáxia mais brilhante. É só o Senhor. É só Deus na nossa vida que pode trazer, né, essa morada no céu, aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Você é ornado
por eles e estar firmemente atado e protegido por todos os lados. Para a gente encerrar, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos cerca de todos os lados. E em muitos casos, a gente vê pessoas buscando através da sua própria glória. E ele se acha autossuficiente. Mas Deus busca verdadeiros servos, verdadeiros adoradores, que vão estar com Ele, que vão realmente passar pelas aflições, e assim, como Paulo falou, combati um bom combate. Nós estamos prontos para combater esse bom combate? Então, guarde isso no seu coração, esteja firme na presença do Senhor, e a Ele dê toda a honra e toda a glória. Amém?